Tem algumas frases do Evangelho que, se a gente parar para pensar, parecem quase impossíveis. Tipo quando Jesus diz: quem olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Ou quando ele fala: se o olho fizer pecar, é melhor arrancá-lo. E sendo bem honesta, talvez muita gente já tenha pensado isso. Se for assim, ninguém se salva. Porque quem nunca teve um pensamento atravessado? Quem nunca sentiu raiva de alguém? Quem nunca julgou sem conhecer a história inteira? Se essas frases fossem literais, talvez o mundo inteiro estivesse condenado. Ontem eu estava assistindo a série The Chosen e tem uma cena que me fez pensar muito nisso. Jesus estava conversando com Mateus enquanto preparava o Sermão da Montanha. E Mateus começa a ficar confuso. Ele pergunta algo muito parecido com o que talvez muita gente também pensaria. Ele diz: se olhar com desejo já é adultério, então isso não faz de todos nós adúlteros? E depois ele continua: e quando o Senhor diz que se o olho fizer pecar, é melhor arrancar o olho, isso não faria todo mundo andar por aí com o olho só? Mateus estava tentando entender as palavras de Jesus de forma lógica, literal. Mas então Jesus responde algo muito interessante. Ele diz: eu não vim aqui para ser tranquilizador. Eu vim começar uma revolução. Mas ele completa: uma revolução, não uma revolta. E quando eu ouvi isso, comecei a perceber uma coisa. Talvez muita gente tenha entendido o Sermão da Montanha de um jeito que Jesus nunca quis. Porque ele não estava criando uma lista de regras impossíveis. Ele estava tentando mudar o lugar onde as coisas começam. Naquele tempo, a religião era muito baseada em aparência. O importante era cumprir regras, parecer correto, mostrar que estava tudo certo. Mas Jesus começa a deslocar tudo. Ele começa a dizer algo bem desconcertante. O problema não começa na ação, começa dentro. E quando ele diz: quem olha para alguém com desejo já cometeu adultério, ele está apontando para algo muito mais profundo, para a forma como olhamos o outro, para o momento em que alguém deixa de ver uma pessoa e passa a ver só um objeto, um desejo, uma posse. E se a gente for honesto, isso acontece o tempo todo. Às vezes acontece num julgamento rápido, quando alguém erra e a gente imediatamente condena. Às vezes acontece numa conversa atravessada, ou quando alguém vira apenas uma função na nossa vida, como alguém que serve apenas enquanto nos faz bem. Jesus estava levando a moral para um lugar muito mais profundo, não apenas o comportamento, mas o coração. E o mesmo vale para aquelas imagens fortes, como arrancar o olho, cortar a mão, árvores lançadas ao fogo. Aquilo não era uma instrução literal, era um jeito de sacudir a consciência, como quem diz: não trate aquilo que te afasta do bem como algo pequeno, porque a revolução que Jesus propunha não era política. Ele não estava formando um exército, ele estava falando de uma revolução silenciosa, uma revolução que começa por dentro. E talvez seja por isso que o Sermão da Montanha ainda incomoda muita gente. Porque ele não fala apenas de religião, ele fala da forma como tratamos as pessoas, da forma como reagimos quando somos feridos, da forma como olhamos quem está à nossa frente. E talvez Jesus estivesse dizendo algo muito simples, que o mal no mundo raramente começa com grandes tragédias. Ele começa nos pequenos lugares do coração, num olhar que desumaniza, num orgulho que não recua, num gesto que poderia ser mais gentil, mas não é. Talvez a revolução que Jesus queria não fosse mudar o mundo inteiro de uma vez. Talvez fosse algo muito mais silencioso, um coração de cada vez. Porque quando o coração muda, até o modo de olhar o mundo muda junto. E se essa reflexão também faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama. Isso não ajuda só o canal,
Ajuda essa reflexão a chegar em outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso hoje. E não se esquece de acompanhar as próximas páginas do diário. A gente se encontra na próxima página.